Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto do primeiro congresso de mulheres, e no qual o tema a fé salvadora de Raabe. Agora eu acho que vem a palavra. Dou oportunidade à irmã Eunice novamente, e que ela seja usada. A mãe já estava aqui toda embalada, né? Afinal, ainda faltava o teatro. Eu queria que vocês soubessem que eu estou aqui com a bênção do meu pastor, que é o meu marido, tá bem? Ele me abençoou para estar aqui com vocês. E nós temos 4 filhos e temos 4 netos. Com 30 anos eu já tinha 4 filhos. Então eles são uma bênção, são herança do Senhor, amém? Nesta fase eles estão um pouquinho apagadinhos espiritualmente, mas o Espírito Santo vai renovar e eles vão ficar cheios de Deus. E eu peço aos irmãos que orem para que isso aconteça, amém? Penso que eu já me apresentei. Vamos então voltarmos à palavra de Deus. Eu queria fazer uma oração, amém? Antes mesmo de eu começar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é fiel e verdadeira, pela tua palavra que é uma espada viva de 2 gumes que penetra no coração do homem e faz divisão entre a alma e o espírito. A palavra, Senhor, que cumpre o propósito pela qual ela é enviada, possa falar aos nossos corações nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo possa sondar os corações, que possamos dizer como Davi nesta noite: sonda, ó Deus, o meu coração e vê se há em mim alguma coisa que não está bem, Senhor, mas trabalha na minha vida. Molda-me, Senhor, transforma o meu ser, transforma-me, Pai, no mais íntimo do meu ser e cumpre o teu propósito e o teu querer em cada mulher aqui presente, em cada homem aqui presente, Senhor, porque teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória para todo sempre. Nós damos-te honra, glória e louvores, porque tu és digno, Senhor, só tu és digno, Senhor. Muito obrigada pela tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. O tema desse congresso é um tema ousado. Quando a irmã me convidou, foi interessante que ela me conhecia há 10 anos, ela esteve em Lagos ou 12, e eu sou de Lagos, e Deus trouxe no seu coração a mim. E quando ela falou, eu não me lembrava dela, quando eu cheguei aqui eu lembrei, porque nós tivemos pouco tempo juntas. Mas foi Deus que direcionou, e quando Deus direciona, quando Deus manda, nós precisamos obedecer. E foi isso que Raabe fez, amém? Raabe era uma mulher de fé. E é interessante que quando nós olhamos para esse versículo, cujo tema é a fé salvadora de Raabe, que está em Hebreus 11, nós encontramos os heróis da fé, a galeria de homens e mulheres cheios de fé. Sabem, queridos, e fé não depende das circunstâncias, não depende do que nós sentimos, não depende do que nós vemos. Fé é algo do coração. Fé é além das circunstâncias. E Deus quer que nós possamos aumentar a nossa fé, porque mulheres e homens usados por Deus, cheios de fé, são mulheres conquistadores. Uma igreja cheia de fé é uma igreja com propósito, é uma igreja que conquista, é uma igreja que cumpre a missão, é uma igreja, sabem, nós somos comissionados com Jesus para pregar o Evangelho, eu estava a dizer há pouco, mas nós precisamos de ousadia, de fé, para que possamos proclamar essa mesma palavra.
E essa mulher, ela foi uma heroína. Uma heroína por quê? Porque ela era uma mulher cheia de fé. E é interessante que ela era uma mulher, diz a Bíblia várias vezes, era uma mulher prostituta. Como assim? Que mulher é essa prostituta? Que está mencionada nos heróis da fé. Que mulher é essa? Eu acho que Raabe, se soubesse que nós iríamos tanto falar dela, iria ficar assim, como assim? Eu não sabia. E tantas pregações têm sido feitas, tantas mensagens têm sido elaboradas, mencionando essa fé dessa mulher heroína. Amém? Ela foi considerada uma mulher de fé. E Deus quer fazer isso conosco. E o que é fé, queridos? Nós sabemos, nós ouvimos dizer, mas muitas vezes nós não permitimos, não fazemos, não trabalhamos, porque a fé é como um músculo que precisa ser trabalhado. Na nossa vida cristã, nós precisamos crescer de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, de transformação em transformação. Deus, Ele começa em nós a sua boa obra e Ele vai aperfeiçoando até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é preciso fé. Amém? Vocês estão a entender? É fácil perceber o português? Amém. É assim, eu tenho uma mistura, né? O meu marido, ele é angolano e está em Portugal, mas ele é português. Eu sou brasileira, tenho genros brasileiros, tenho uma nora venezuelana, então aquilo é uma mistura. Mas Deus é o Deus das diferenças, e nas diferenças há riquezas, amém? E Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de factos que não se veem. A linguagem de Deus, minhas queridas irmãos e irmãos, é fé. Deus só se move através da fé. Não se move muitas vezes por lamentos, por, vitimização, não. Ele quer que nós possamos agir em fé como esta mulher. Amém? Então fé é a certeza. E existe todo um processo de construção de fé no nosso espírito e em nossa mente e em nosso coração. E quando a fé entra na nossa vida, nós somos transformados, não há como. Quando Jesus entra, nós realmente nos tornamos novas criaturas. Nova criatura sou. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E essa é a mensagem das boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que se apresenta, que se chega até a Jesus, Ele transforma, Ele muda e Ele muda a história. Amém? Fé é a certeza e a convicção de factos. Amém? Quando eu tenho a convicção, eu tenho uma opinião firme daquilo que eu acredito. Eu creio plenamente que os meus filhos, que a minha casa será salva, não é? Amém? E nós precisamos proclamar isso, porque há uma luta muito forte entre a nossa vida, com a nossa vida. O inimigo, ele quer retirar-nos da presença de Deus, ele quer levar as pessoas para o inferno, mas Jesus, ele veio para resgatar, para trazer cada um para o seu reino. E o sonho de Deus é ver homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro. Homens e mulheres com vestimentas brancas, vestidas com vestimentas brancas, que simboliza isso. Deus nos faz mais alvos do que a neve. E cada um que se chega até Ele, mesmo pecador, Ele se achega, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Amém? E essa palavra fé, ela é muito mais, sim, ela é muito forte, mas ela é muito mais do que somente espiritual. É uma atitude do nosso coração. E Raabe, ela teve atitude. Não basta termos fé, porque fé sem obras é morta. Vocês tiveram fé para que este congresso acontecesse. Não foi fácil. Muitas coisas aconteceram. Quase que não era para vir. Né? E a oração, vamos orar.
Aconteceram situações tão difíceis, mas pela fé esse congresso aconteceu, porque homens e mulheres, as mulheres se levantaram e disseram: Deus quer que esse congresso aconteça. Amém? Então é uma atitude do nosso coração. E nós precisamos crescer em fé e também na confiança. A fé é um dom de Deus e ela é baseada na palavra de Deus. Porém, queridos, e eu quero falar para a igreja nesta noite, em nome de Jesus, a confiança, ela é algo do coração. A fé é algo espiritual, Deus nos dá. Quando nós buscamos, nós aumentamos a nossa fé. Mas a confiança, ela é algo do nosso coração. E muitas vezes, e quantas vezes, a nossa confiança é roubada. Por situações que acontecem, por coisas que nos fazem, pelas circunstâncias das vidas, por perdas significativas que nós temos, por frustrações, muitas vezes, que nós temos com a vida, com as pessoas, por desilusões, por expectativas que não são realizadas. E muitas vezes essas situações, elas vão roubando a nossa confiança. E se nós não tivermos confiança, vai ser difícil nós termos fé, porque essa falta de confiança vai corroer a nossa fé. E eu queria dizer esta noite a mulheres de Deus, homens de Deus que estão aqui, acima de tudo, o Provérbios diz, sobretudo, sobremaneira, guarda o vosso coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Amém? Amém. O que Deus mais quer de nós é o nosso coração. Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração. O primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é somente em parte. E cuidado, vocês, que teatro maravilhoso que nós tivemos. Cuidado, muitos de nós, de vocês, vieram aqui até esta terra para encontrar novas oportunidades e para terem uma vida melhor. Mas muitas vezes nós esquecemos do propósito principal que nós temos na nossa vida. E o propósito principal que nós temos não é ganhar dinheiro. O propósito principal é proclamar esse evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E cuidado, queridos, porque a palavra de Deus diz que digam aos ricos deste mundo que não ponham a sua confiança, olha aqui a confiança, na incerteza das riquezas. Queridos, tudo passa, tudo esvanece. Sabem, o mundo e as suas concupiscências, elas vão acabar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas para isso eu preciso guardar o meu coração, porque o amor ao dinheiro não é o dinheiro, amém? É o amor. Sabe, é aquela ganância. Não, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ganhar mais. E não vem nada, e não olha para aquilo que precisa, e não reparte com aquilo que não tem. Sabem, é quando as pessoas se envolvem só em ganhar, em ganhar, em ganhar. Queridos, elas vão se afastando, e o coração vai se apartando, sabem? E vai entrando o Deus. O problema do dinheiro é que ele é um Deus. Ele é mamon. E nós precisamos ter isso em atenção. Amém? Vamos ter isso sempre. Ó Deus, eu quero servir-te, independentemente do que seja. Se me fazem ou não mal, se me ferem ou não, se eu sou frustrado ou não com situações da vida, eu vou servir-te, porque tu és o meu Deus e a ti somente eu servirei. Amém? E foi isso que essa mulher fez. Lá em Hebreus 3:7 diz a palavra de Deus: hoje, o Espírito Santo diz esta noite a cada um de nós: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçam o vosso coração, como na tentação do deserto. Queridos, o coração do povo que foi liberto da escravidão ficou endurecido.
Amém? E eles não experimentaram a terra prometida, porque diz a palavra de Deus que no coração eles estavam angustiados e eles não conseguiram ouvir a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que nós possamos abrir o nosso coração. Não endureçam o vosso coração. Foi uma experiência e nós podemos aprender, amém, ao ler a palavra de Deus com essas experiências. E lá em Hebreus diz, não façam a mesma coisa. Não endureçam por causa da dureza da escravidão, por causa da dureza de Faraó. E Faraó representa o diabo e as suas ciladas. E ele é mau, e ele destrói. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas nós precisamos acreditar nisso, igreja. Cheios de fé, cheios de fé. Não vamos endurecer o nosso coração. Vamos voltar um pouco antes de Raabe. O povo hebreu, todos nós conhecemos, penso eu, vamos contextualizar, estava escravo há 400 anos. A Bíblia diz que era uma dura escravidão, que era muito duro. E eles clamavam, Deus de Israel, Deus dos hebreus, liberta-nos. Nós estamos cansados dessa dura escravidão de Faraó. E Deus ouviu o seu povo. E Deus enviou Moisés, o libertador. Amém? Para libertar o seu povo. E Deus libertou o povo com uma grande libertação. Foi poderosa a libertação. Faraó endureceu o coração, mas Deus foi enviando 10 pragas, e uma após outra, amém? E até que aquele povo saiu e foi liberto com poder. Só que havia uma terra prometida. Deus disse àquele povo, olha, vocês vão sair, mas eu tenho uma terra maravilhosa, que mana leite e mel. Eu tenho uma terra da promessa. Mas aquele povo estava tão magoado, estava tão angustiado, diz a palavra de Deus, que eles não ouviram. E quantas vezes somos assim? Estamos tão tristes, tão decepcionados, às vezes com Deus até, por coisas que nós pedimos a Deus e não aconteceu. Por coisas que nos fizeram, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos atrai com a sua misericórdia e Ele quer levar-nos para a terra da promessa. E aquele povo, infelizmente, não entrou nessa terra da promessa. Eles ficaram 40 anos no deserto. Por quê? Por causa deles terem endurecido o coração. Olha o perigo de nós endurecermos o coração. A palavra de Deus diz em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos submeteis de novo a um jugo de escravidão. Deus já vos libertou. Não se submetam, não se coloquem debaixo outra vez de um jugo opressor. E muitas vezes há situações que acontecem conosco no nosso coração, que nós voltamos a ser escravos outra vez. E a liberdade de Cristo é uma conquista diária. E essa liberdade só se consegue quando eu guardo meu coração, quando eu limpo meu coração, quando eu perdoo, quando eu digo, Deus, me fizeram tão mal. O salmista dizia, se fosse um inimigo, se fosse alguém que conhecia, que me tivesse feito mal, mas não, foi aquele que andava comigo, foi o meu amigo, foi aquele que ia à casa de Deus comigo. Amém? A palavra de Deus diz em Salmo 84, que bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Sabem,
Nosso coração precisa estar limpo, precisa estar resolvido. Por mais que nos façam, por mais que haja dureza da vida, por mais que nós sejamos frustrados, Deus quer limpar o nosso coração, porque há o perigo de nós endurecermos o nosso coração. E quando endurecemos o coração, nós nos afastamos do Deus vivo. Queridos, nós estamos no ministério há algum tempo. E com muita pena nossa, nós já vimos tantas pessoas chegarem à casa de Deus, serem libertos, serem salvos, serem curados. Mas porque eles não foram resolvendo situações, às vezes com irmãos da igreja, às vezes com pai, com mãe, com situações do passado, foram, endurecendo o coração. E eles foram se afastando. E hoje não estão. Mas vamos orar para que a graça de Deus os alcance. Não vamos julgar, vamos proclamar. Como a nossa irmã Elisa, ela estava a falar. Intercessão profética. Vamos interceder, mulheres. Deus quer levantar neste lugar mulheres com intercessão profética. Mulheres que trazem existência aquilo que já foi feito no céu. Bendito Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Deus já nos abençoou, tudo já foi feito, nós só precisamos trazer em fé. É por isso que nós precisamos de fé, amém? Trazer em fé aquilo que Deus já fez. Lá em Gálatas continua a dizer: vocês estavam a correr tão bem. O que aconteceu que vocês deixaram de correr? Amém? Não foi o Espírito Santo que vos persuadiu. E que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Queridos, nós todos que começamos uma caminhada cristã, nós temos uma corrida. Nós temos uma corrida que nos está proposta. E nessa corrida nós não podemos levar pesos. Nós precisamos tirar toda a tristeza, toda a angústia, toda a falta de perdão, toda a situação que pesa nas nossas vidas e que nos impedem de correr e de chegar ao propósito de Deus e aquilo que Deus quer. Vocês estavam a correr tão bem. Por que deixaram de correr? Vamos tomar conta, queridos. Eu estou a falar para a igreja. Amém? Vamos tomar conta do nosso coração, porque se assim o fizermos, Deus vai fazer grandes coisas através das nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Voltando à fé salvadora de Raabe, o tema é da Raabe, né? Lá no capítulo 2 de Josué, nós lemos ontem, começa a relatar do povo de Deus na cidade de Jericó. E a cidade ela vai ser tomada, ela vai ser destruída por uma ordem de Deus. Amém? Porque o povo era desobediente. Porque o povo não adorava o Senhor Deus. Amém? E é um texto muito conhecido. Lá nas muralhas de Jericó, as crianças estavam aqui há pouco, né? Com certeza lá, vocês se lembram daquele cântico da escola dominical? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Fica de pé, bora lá. Juirão, as trombetas soarão, do terra e chão, muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Hey, hey, hey. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Uma salva de palmas para Deus. E as muralhas vão ruir esta noite aqui, no coração, amém? Nos corações. E Josué foi o líder levantado por Deus para este fim. Josué foi o único homem de fé e de conquista. Olha só.
Só sobraram 2 homens daquela geração, Josué e Caleb. Nós conhecemos a história. Por quê? Por causa da fé. Porque ele acreditou. Amém? Tomem atenção, queridos. Não vamos deixar que essa palavra seja roubada. Amém? Porque ele acreditou. Lá em Josué 1:8, todos nós conhecemos, foi dito a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Amém? Para que tenhas o cuidado, olha só, de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Amém? E serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te. Tenha bom ânimo. Esforcem-se, mulheres de Deus. Tenham bom ânimo, porque Deus está convosco. Deus está conosco. Ele não nos abandona. Ele está conosco sempre. E nós, quando obedecemos as suas ordens, as muralhas ruirão. Amém? E essa mulher Raabe, é interessante, quando o texto, eu não vou ler o texto porque o tempo já é longo, né? Diz que Josué, o líder que foi levantado por Deus, não se distraiam, queridos, ele foi levantado para mandar 2 espias naquela terra, lá em Jericó. E aqueles espias, eles foram lá àquela terra, e eles foram à casa de Raabe, a prostituta, ok? E quando souberam, quando o rei, olha, essa mulher era tão conhecida que até o rei conhecia esta mulher, prostituta. E quando o rei souberam que enviaram esses 2 espias, quiseram, boicotar aquilo que eles foram fazer. E aquela mulher, diz a palavra de Deus, pela fé, ela escondeu aqueles espias. Amém? Que mulher de fé. Só que ela disse assim: olha, homens, assim como eu tive misericórdia de vocês, e vocês foram livres, não é? De ficarem aqui aprisionados, tenham também misericórdia de mim e da minha família. Amém? Dela e da sua família. E aqueles homens fizeram uma aliança com aquela mulher. Lá no versículo 18 diz: eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão ao fio da escarlata. Que simboliza a cruz, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por cada um de nós. Nós, igreja, estamos firmados em melhores promessas, numa nova aliança, que é a aliança do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo fio que nos fizestes descer, com esse mesmo fio vais atar a corda, e tu e a tua família será salva. Amém? E é assim que Deus acontece. Ele diz, Deus começa por um na família. E quando nós nos posicionamos diante de Deus, queridos, é isso que Ele faz. Nós precisamos nos posicionar, mesmo que haja ventos ao contrário e circunstâncias dizerem ao contrário. Eu posiciono-me, creio nessa promessa. Eu e a minha casa será salva. Dá uma salva de palmas a esse Jesus. Aleluia. Vamos colocar a nossa fé em ação, queridos, em nome de Jesus. Quem era Raabe? Raabe era uma meretriz, uma prostituta que nem sequer era hebreia. Era cananita, que vivia em Jericó. Ela era uma pagã que não conhecia Deus, não servia ao Deus de Israel. Olha só, servia aos deuses de Jericó, os deuses de amorreus. E muitas vezes nós somos tão, às vezes,
santos e religiosos que afastamos qualquer hipótese. Não, aquela pessoa não serve a Deus, não serve ao meu Deus, ela já não é digna de estar aqui. Mas vocês não são assim, porque senão não tinham feito esse congresso com esse tema. Vocês são uma igreja que se voltam para aqueles que não conhecem Deus. E através das vossas vidas, elas vão conhecer esse Deus que nós já conhecemos. E tudo aquilo que Deus vai fazendo em nós, Deus vai fazer também aqueles que vocês intercederem e orarem e proclamarem a palavra. Amém? Não pensem que eu já não tenho tempo, eu já sou muito velha, eu sou muito nova. Não, Deus usa quem quer, Deus usa o mais novo, o mais velho, Ele usa a todos que se colocam em disposição para ser usados por eles. Acompanhado ao nome de Raabe, queridos, ela tinha uma marca, uma estigma. Ela era Raabe, e o Evangelho cita 3 vezes esta mulher, a Raabe, acompanhado de um estigma, de uma marca, que era prostituta. E quando nós pensamos numa prostituta, nós consideramos que ela passa por muitos homens, mas nenhum homem é o dela. Pensem comigo. Que tristeza, que abuso, que vergonha. Que vergonha. Essa mulher, ela não tem amor próprio, concordam comigo? Ela deixa-se ser abusada. O que levará uma mulher a prostituir-se? O que faz com que uma mulher permita que o seu corpo seja assolado vez após outra? Eu estava a meditar nessa palavra e Deus trouxe à memória um texto do livro Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, onde ele conta a história de um amigo que trabalhava, fazia serviço comunitário com pessoas mais desfavorecidas. E ele contou a história de uma mulher prostituta, que ela estava a precisar tanto de comida, ela não tinha a base, aquilo que ela precisava, até de sustento, ela não tinha. E ela, além disso, ela estava também presa às drogas, ao álcool. E aquela mulher, para sustentar o seu vício, ela entregava, isso vai chocar-vos, mulheres, mas nós precisamos saber a realidade. Ela entregava a sua filhinha de 2 anos para abusarem da menina, porque ela precisava sustentar o vício, ela precisava comer. Isso acontece nos nossos dias. E muitas vezes estamos tão preocupados conosco mesmos, tão preocupados em ter isto e aquilo, e ótimo, vamos ter, mas não vamos nos esquecer, dessas mulheres, dessas pessoas que precisam de um toque curador de Deus, que precisam de uma libertação, que precisam de ser libertos dessa escravidão, do jugo da escravidão, e nós temos essa unção. Lá em Isaías diz que nós fomos ungidos para proclamar esse Evangelho, para libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão aprisionados e sarar aqueles que estão quebrantados no seu coração. E Deus quer curar o nosso coração, ligar as suas feridas, porque Ele quer curar para nos usar. Amém? Quando essa mulher, ela perguntou, por que esse amigo perguntou a essa mulher que trabalhava com essa comunidade, por que não foste a uma igreja pedir ajuda? Sabe o que ela disse? Assustada, não. Eu já me sentia tão mal comigo mesmo. Eu já me sentia tão culpada. E se eu entrasse numa igreja a pedir ajuda, eu ia sentir-me mais culpada ainda.
Qual é o nosso papel, igreja? É de abraçar. É de abraçar. É de acolher. Amém? Que Deus fale aos nossos corações. Por pior que alguém se sinta consigo mesmo, esse é o lugar. Esse eu estou a falar de nós, templo do Espírito Santo. Não precisa ser aqui. Pode ser na rua. Esse é o lugar. Esse é o lugar onde essas pessoas vão ter um espaço, vão ter um ambiente próprio, onde elas possam transmitir e dizer: dói muito, eu tenho que fazer, eu não consigo sair disso, o que é que eu faço? E nós temos a mensagem da cruz. Nós temos a mensagem da cruz que nos traz uma nova aliança e que muda a nossa história. Se esse não for o lugar, onde vai ser? Se esse não for o lugar, pela graça sois salvos. E isso é pela fé. Não é um dom, não é vosso, não é pelas obras. É um dom de Deus. E essa graça, ela tem que ser derramada nos nossos corações, como está a ser derramada hoje. Mas para isso os nossos corações precisam estar limpos. Uma mulher ou um homem que se prostitui e passa por humilhações, o seu corpo é abusado, porque homens também são prostitutos. Temos que entender que estamos numa realidade, Deus quer salvar esta gente. Imaginem a carga que essa mulher carregava. Muita culpa, muita humilhação. Imaginem o fardo opressivo da autoculpa. Porque quando nós temos autoculpa, quando nós nos culpamos, isso é um fardo que eu carrego, é um fardo opressivo. E isso vai me trazendo angústia, vai me trazendo ansiedade, vai me trazendo tristeza. E vai me pedindo que eu corra a corrida que me está proposta, que eu cumpra o propósito de Deus na minha vida. E essa mulher precisava ouvir: vinde a mim, Jesus disse. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Nós não encontramos descanso quando nós nos culpamos, quando culpamos a igreja, quando culpamos o pastor, quando culpamos este ou aquele, quando culpamos o nosso passado. São fardos que nós vamos colocando, e eu preciso limpar o meu coração nesta noite, porque Deus quer vos usar, com certeza Deus quer vos usar. Aleluia, aleluia. Precisamos aprender que Deus não aprova a prostituição, queridos, não é isso. Mas Ele ama o pecador. O salário do pecado é a morte. E o pecado nos leva mais longe do que a gente pensa. A gente pensa que vai ali e depois sai. Mas as garras, sabem, do pecado, o salário é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o que é mais forte é o poder de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Deus não aprova o pecado, mas Ele ama sobremaneira os pecadores. Cada pecador que chega até a nós, cada pecador que chega a vocês, vocês precisam acolher e dizer: há uma nova história que Deus quer fazer sobre a tua vida. Amém? A história de Raabe revela a disposição de Deus em usar os imperfeitos, os rejeitados, os que são considerados escórias da sociedade, inadequados, para realizar o seu propósito. Amém? Essa história revela isso. E é isso que nós estamos aqui a fazer. Vamos nos lembrar disso. Não sei se tem algum tempo ainda. Amém? Lembrei-me da história, queridos, acerca de inadequados.
de Mefibosete. Quem é que sabe a história de Mefibosete? Quem conhece a história? Amém? Mefibosete, ele era filho de Jonatas. E esse menino em criança, quando seu avô Saul morreu e o seu pai Jonatas, a ama dele, com tanto medo de fazerem mal ao menino, correu e o menino saiu dos braços, caiu dos braços dessa ama e ficou aleijado desde pequenino, com os seus 2 pés. Vocês conhecem? Queridos, Deus não se esquece de nós. E ele foi crescendo. Davi, que simboliza Cristo, Davi o rei, que simboliza Jesus o rei, lembrou-se, será que há alguém da casa de Jonatas para eu usar de misericórdia, para eu usar de favor? Deus não se esquece de nós. Sabem, e ele soube que Mefibosete, filho de Jonatas, ainda estava vivo. E ele trouxe esse rapaz, já homem, para a sua mesa. E naquela altura era proibido homens aleijados, homens com alguma deficiência, sentar na mesa do rei. E aquele homem, Mefibosete, chegou-se à presença de Davi e disse assim: quem sou eu? Eu sou como um cão morto. Eu não sou digno de sentar nesta mesa. Mas Deus, Ele é aquele que faz uma nova história e que coloca na sua mesa homens e mulheres que se sentem e que se veem inadequados, que se veem que não são dignos. Deus nos torna dignos. Ele tira toda a vergonha e nos coloca dupla honra. Amém? Olha que Deus é esse. Ele muda. Quem chega até Ele com culpa, Ele tira a culpa e perdoa. Tu estás perdoado. Aquele que confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de todo pecado, de toda injustiça. O sangue de Jesus verteu para que assim fosse. Amém? Aleluia. Não importa quão inadequado, quão imperfeito, Deus quer que te sentes à sua mesa e que desfrutas da sua delícia. Olha que Deus lindo. Deus veio para curar aqueles que sabem que são doentes e que precisam de cura. Não venham para aqueles que, não preciso disso para nada. Deus tem misericórdia desses e precisamos orar. É interessante que essa mulher, ela diz a Bíblia que ela morava em cima do muro. E era um lugar de passagem onde os mercadores passavam constantemente. E ontem nós ouvimos essa história, né? Iam e traziam, levavam as notícias. E ela ouviu as notícias sobre como o Deus de Israel libertou o povo que estava escravizado por Faraó no Egito. Todos sabiam como é que aquele Faraó escravizava aquele povo. E ela ouviu dizer que nenhum dos deuses de Baal prevaleceu contra o Deus de Israel. Ninguém prevalece contra o Deus de Israel. Agindo Deus, quem impedirá? Deus, Ele faz aquilo que Ele aprova fazer. E ela ouviu dizer que Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar em terra seca. E como o exército de Faraó foi, não escaparam, não ficaram submergidos pela água. Ela ouviu falar em como Deus providenciava maná no deserto. Ela ouviu falar como Deus estendeu uma nuvem para lhes dar sombra, como um toldo de dia. Olha só que Deus é esse. E um clarão de fogo para iluminar a noite, de Salmo 105. Ela ouviu como no deserto foi observado a maneira como Yahvé, o Deus deles, os levou
como o homem conduz o seu filho amado no colo, por todo o caminho que percorriam até chegarem à terra que Deus prometera. E à medida que Raabe, ela foi ouvindo acerca desse Deus dos hebreus, ela começou a crer. Por isso é que ela foi uma mulher de fé. Ela começou a crer no poder do Deus dos hebreus. Que Deus é esse? Que Deus poderoso é esse? Que até os deuses do Egito não prevalecem contra ele. Que Deus é esse que se importou com o escravo? Que Deus é esse que se importa com o oprimido? Que Deus é esse que se importa com o aflito? Que Deus é esse? E ela ficou com o seu coração, no seu coração, ela ficou com o seu coração voltado para Deus. Pelo que ela ouvira falar, e no seu coração ela creu. Olha o coração. No seu coração ela creu. Ela ficou com o coração voltado. Romanos 10 diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra é pregada aqui, sempre, sempre. Por isso é que nós precisamos vir à casa de Deus. Por isso é que precisamos meditar na palavra de Deus. Essa fé, ela vai, sabem, fazendo a obra no nosso coração. E ela começou a pensar, se Deus é assim, então Ele vai me dar livramento. Imaginem aquela mulher que não tinha marido. Ela tinha o seu pai e seus irmãos. Ela tinha homens que passavam por lá e se aproveitavam dela. E ela pensou, caramba, se esse Deus dos hebreus, que não é o meu Deus, pode fazer isso, então Ele pode me dar livramento. Por isso é que essa mulher foi uma mulher de fé. Amém? E ela começou a pensar, eu estou do lado errado. Eu estou do lado errado. Quantos de nós estávamos do lado errado? Amém? Agora estamos no caminho. E Deus quer levar essa mensagem que chegou até nós. Há mulheres e homens que estão perdidos em seus próprios caminhos. Ela dizia com convicção, eu sei que Deus entregou Jericó nas vossas mãos. Por isso ela escondeu os espias. Ela olhou para eles e disse assim, porque eu sei que o Senhor, vosso Deus, Ele é Deus acima nos céus e Ele é Deus aqui na terra. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus em todo o tempo. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que não se importa com o aflito. Não é esse Deus. E Deus conhecia a dor e a humilhação de Raabe. E a fé implica isso, implicação. E aquela mulher agiu. Ela não somente creu, mas ela teve uma atitude. Mulheres de Deus, homens de Deus, não basta ter fé. Nós precisamos ter uma atitude no nosso coração. Eu vou cumprir o propósito. Jesus, ele foi traído. Jesus, ele foi rejeitado pelos que eram seus. Pelo seu próprio povo. Blasfemaram de Jesus. A Bíblia diz que até aqueles que caminhavam com Jesus abandonaram Jesus. Mas Jesus, ele continuou o seu propósito. Ele foi guardando o seu coração. E ele era apaixonado pela cruz. E ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. O preço foi altíssimo. Para que nós não entendamos isso. Foi pelo sangue de Jesus que nós fomos salvos e libertos. Eu sei que são situações muitas vezes que nos acontecem que, meu Deus, mas diante da cruz, tudo cai. Diante da cruz não há desculpas. Diante daquilo que Jesus fez por nós,
Foi tão difícil quando ele teve em Getsemane que ele suava gotas de sangue. Ele dizia: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E é isso que nós precisamos dizer, igreja. Seja feita a tua vontade. E essa atitude foi reconhecida. E esse cordão de escarlate, queridos, a Bíblia tem muitas simbologias. E todo o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento. E quando lemos o Pentateuco, né, nós começamos a entender que haviam figuras, haviam sombras, haviam situações que o povo ia fazendo e que Deus foi ensinando, que apontavam para Jesus. E esse escarlate simboliza isso, a aliança que Jesus fez conosco, quando nós entregamos o nosso coração a Ele. Amém? Por causa da fé da Raabe, Deus não mudou só a sua história e da sua família, Ele mudou a história de uma nação. Porque vimos ontem que Raabe, ela vem, né? Ela vem da descendência de Raabe. Olha que lindo. Para onde é que você está a conduzir você e a sua família? E esse testemunho, Elis, veio assim, né? Fortalecer essa palavra. Para onde você está a levar você e a sua família? Essa é a pergunta. Como está o seu coração? O que eu decido vai decidir destinos. Eu posso mudar o destino de alguém de acordo com aquilo que eu decido. Pessoas estão a passos largos para a perdição eterna, mas eu posso mudar o destino daquela pessoa para a vida eterna em Cristo Jesus. Não foi isso que Deus fez conosco? E como Deus fez com Raabe, essa mulher de fé, Deus quer fazer assim conosco. Deus faz novas todas as coisas. E eu queria dizer nesta noite que Deus mudou a minha história. Eu fui encontrada numa casa de prostituição. Foi por isso que eu vim, Helena. Não foi só por isso, foi porque Deus conduziu. Mas eu achei interessante o tema. E encontraram-me no vaso sanitário, numa sanita, largada. Por causa de uma pregação. Eu fui acolhida, adotaram, mas o meu pai adotivo morreu e a minha mãe adotiva já não ficou comigo. E eu tive um passado de dor, de abandono, de rejeição, sabem? Mas eu decidi crer no Deus que muda a história. No Deus de propósito. Eu comecei a acreditar, eu decidi acreditar que Deus tinha um propósito para mim. E por causa do seu propósito, eu fui salva. Mesmo sendo encontrada numa casa de prostituição. É por isso que eu amo os perdidos. Nós temos um trabalho social lá em Lagos. Temos uma instituição mesmo. E sabem, aparecem tantas situações. Já enviamos alguns jovens para serem recuperados das drogas, dos vícios. E aparece diante de mim, meu Deus, e como eu tenho amor para dar. E como eu tenho essa graça. Por quê? Porque essa graça me alcançou. Esse amor me alcançou. Deus nos amou, nós éramos ainda pecadores, queridos. E esse amor nos atraiu. E Ele nos restaurou. Mas eu tive que limpar o meu coração. Sabem, de todas essas situações que aconteceram comigo e eu tive que deixar de ser a vítima daquilo que me aconteceu.
para ser aquela que iria escrever a minha própria história com o dedo de Deus. Com o dedo de Deus. Tem uma música que fala isso, né? E tudo aquilo que eu faço, eu digo, Deus, vai à frente. Eu dizia, Senhor, se não fores à frente, eu não venho. Ele veio à frente. E Ele vai à frente, Ele desembaraça perfeitamente os nossos caminhos. É Ele quem nos prepara para a guerra. É Ele quem prepara os nossos braços. Amém, mulheres? Ele quer levantar um exército, mas para isso eu preciso ter fé no meu coração e limpar o meu coração. Nada que nos fazem poderá ter a força de nos retirar dessa presença e dessa maravilhosa graça de Jesus Cristo que nos alcançou e do nosso propósito. Amém? Talvez você tenha chegado até aqui e dito assim, não há solução para mim. Este é o meu fim, já não há mais. Não, Deus não quer. Deus quer usar outros, sim, Deus quer. Não é para mim. Mas eu quero dizer-te nesta noite que o fim do homem muitas vezes é o princípio de Deus. E Ele faz novas todas as coisas. E Ele usa, sabem, os loucos deste mundo. Ele usa os improváveis. Eu era uma improvável. Eu olhava para mim e eu tinha vergonha da minha sombra. Eu estava a dizer ali às pastoras, minhas amigas, que Deus às vezes ele é bem disposto, ele às vezes pensa assim, bem, deixa eu fazer aqui. Ele começa a pensar assim, bem, esta pensa que não é, mas é. Por quê? Porque quando eu estava a visitar ali a Alemanha, a França, os pastores nos levaram, eles começaram a falar que iria haver aqui um querido irmão abençoado para gravar com equipamentos preparados. E eu comecei com medo, queridos, sabem por quê? Porque eu não gosto de câmeras. E Deus às vezes Ele olha para a gente assim e começa a rir, né? Ah, é? Não gostas? E eu, olha, há pouco quase que eu chorava. Eu telefonei para o meu marido e disse, amor, ora por mim. Aí eu dizia a elas, tirem-me desse filme. Eu tinha vergonha de mim, eu entrava muda e saía calada, porque eu dizia, Deus usa quem quer. Deus usa quem quer. Amém? E vamos acabar. Não me deram tempo, eu se calhar me alonguei, mas vamos ficar de pé, a palavra ela foi pregada. E Deus conhece cada coração aqui. E às vezes você até pode servir a Deus, mas pode servir com o pé atrás, com falta de confiança. Isso vai corroendo a sua fé. Quando nós fazemos a obra de Deus e esperamos e estamos desconfiados, isso torna-se um peso. E a Bíblia diz para nós servirmos a Deus com alegria. Amém, Deus. E eu gostaria de dizer-vos nesta noite, tudo aquilo que é um peso, sabem, que vocês sabem, qualquer angústia, qualquer tristeza, qualquer pensamento, sabem, de autocondenação, de culpa, tudo aquilo que se torna uma armadilha. O salmista dizia, livra-me das armadilhas, porque Satanás ele coloca as armadilhas, e as armadilhas elas são quase que ninguém dá conta. Livra-me, Senhor, das armadilhas. Queridos, a palavra de Deus também diz que as raposinhas, elas destroem uma vinha inteira. E se eu não confrontar essas raposinhas da minha vida, isso vai tomando conta do meu coração. Hebreus diz que nós não podemos, nós precisamos deixar
todo o pecado e todo o embaraço que tenazmente nos assedia. Ele não quer, Satanás não quer ver-nos a cumprir o seu propósito. Não quer. E eu preciso fazer um trabalho todos os dias. Eu vou cumprir o propósito, custa o que custar. Independentemente daquilo que me fizerem. Eu vou perdoar, eu vou guardar meu coração, eu vou pedir a Deus que cure o meu coração e vou deixar que Ele faça a sua obra. Amém? Todas aqui já convidaram Jesus para entrar no seu coração? Todas? Somos todas irmãs? Amém. Levem essa salvação. Façam como Raabe, que por causa de uma atitude ela mudou a história da sua família, dela, da sua família e de uma nação. Amém? Amém, Deus. E todas vocês que precisam deixar aqui os fardos, nós queríamos fazer uma oração. Todo aquilo que serve de embaraço, de peso, que impede que cada um corra a corrida que vos está proposta. Eu não sei quanto tempo temos já. Eu queria então chamar o pastor, não sei. Sim? Vamos então orar. Penso que já não temos muito tempo. Sim? Vamos orar. Eu queria que essa palavra, queridos, vocês sabem, meditem nela. Pensem acerca disso. Porque essas situações que nos fazem e que a vida nos faz, elas têm esse poder de nos retirar do propósito de Deus, está bem? Então, vamos assim, continuar a pensar, quando você estiver lá na sua cama, diz assim, Deus, aquela pessoa fez mal, eu não estava à espera, aquela pessoa era tão próxima de mim, Deus, por favor, lava o meu coração, eu decido perdoar todas aquelas pessoas que me fizeram mal. Eu decido perdoar a mim mesmo. Senhor, que a Tua graça me alcance. Vamos orar. Amém. Pai, obrigada pela Tua palavra que foi pregada. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Tu és o mesmo que operaste milagres e maravilhas no meio do Seu povo. E Tu és o mesmo que podes operar e operas milagres e maravilhas no nosso meio. Te pedimos, Senhor, que Tu possas levantar uma igreja, Senhor, com um propósito. Essa igreja, Senhor, ela tem essa visão, Senhor, de levar essa salvação, levar essa vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, que essa igreja, Senhor, seja poderosa, Senhor, ela cresça nesse propósito de ir ao encontro daqueles que estão perdidos, errantes em seus próprios caminhos, Pai. Mas para isso, Senhor, eu oro esta noite, que possas lavar cada coração seja limpo, porque nós precisamos levantar mãos santas e corações limpos, para que nada nem ninguém possa endurecer o nosso coração, porque queremos crer nas Tuas maravilhas. Nós declaramos que o Teu propósito sobre a vida de cada uma de nós é sim e amém. Tu és o querer do efetuar, do querer e do efetuar. Cumpre o Teu propósito, Senhor. Eu oro para que cada irmã minha, irmão meu, possa deixar na cruz, diante da cruz, possa deixar todas as mágoas, toda a falta de perdão, toda a frustração com homens e mulheres, toda a frustração com igrejas, com a vida, Pai. Que a cruz possa falar mais alto. Se hoje ouvides a voz
do Espírito Santo, não endureçam o vosso coração. Limpa o nosso coração. Limpa, Senhor, na tua presença. Limpa, Pai. Limpa. Faz a tua obra de cura e de restauração, assim como fizeste na minha vida, Senhor, e por isso estou aqui. Assim possas fazer em cada uma das minhas irmãs, para a tua glória, para que Cristo seja exaltado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo continue a falar aos nossos corações. Amém. Queria chamar o nosso pastor. Muito obrigada por essa oportunidade. Foi uma honra. E nós precisamos ser obedientes. Amém. Deus te abençoe. E vamos caminhar juntos nesse propósito. Deus abençoe. Obrigada, irmão. Obrigada.